Olá pessoal, saúde a todos que me veem, qualquer parte do Brasil, do exterior. Vamos dar continuidade a essas nossas aulas e em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a resposta que eu tive sobre um pedido que houvesse a manifestação por parte de vocês em comentários sobre como estavam recebendo essas minhas aulas. E os comentários vieram em grande quantidade, mais do que eu esperava, e de certa forma me mostram que eu estou no caminho certo. Embora eu não esteja presencialmente com vocês, mas eu percebo pelas reações, pelos comentários, que vocês estão entendendo bem as minhas aulas. Mas fiquem à vontade de qualquer esclarecimento a mais que vocês queiram, vocês escrevam nos comentários, que eu teria o máximo prazer de atender e mudar o rumo das aulas, explicando de outras maneiras para ficar mais acessível. Então vamos continuar agora o nosso estudo de viabilidade técnico, econômica e ambiental de traçados, falando um pouco mais do impacto ambiental, que hoje em dia, como eu já falei na aula passada, é de grande importância para o sucesso de uma obra. Eu até sugeri que vocês vissem um vídeo no YouTube sobre a construção da rodovia dos Imigrantes, ali em São Paulo, que é muito esclarecedor e exemplifica muito bem essa questão do impacto ambiental de uma estrada no meio ambiente e as soluções mitigadoras que foram utilizadas para minimizar esse impacto ambiental. Vale a pena estudar para que vocês, como engenheiros, como futuros engenheiros, como topógrafos, como hidrógrafos, como todos os profissionais que atuam com o meio ambiente, atuam no meio ambiente, no seu trabalho do dia a dia, percebam e trasladem para os seus casos particulares tudo aquilo aquelas preocupações que estão tendo ali, que dependendo do caso particular, são de diversas ordens, Mas eu quero dar uma ênfase especial nessa aula de hoje à questão do impacto do meio ambiente. Então nós estávamos enfatizando o impacto no meio ambiente, mas vamos falar um pouquinho sobre essa reação que o meio ambiente oferece quando ele é agredido. Nós vemos hoje em dia, em várias situações, essa questão do efeito estufa, do aquecimento global, de inundações assim, de proporções generalizadas, são reações do meio ambiente. Então, as obras, os projetos, eles devem ser feitos de maneira a harmonizar aquela obra com o meio ambiente. Em alguma aula até eu já citei essa questão até de implantes dentários, O dentista faz o implante dentário e ele usa um material que vai se harmonizar com aquela estrutura óssea, ele vai ser assimilado por aquela estrutura óssea e vai ficar como se fizesse parte dessa estrutura, e um não agredindo o outro. Nas obras é a mesma coisa. Então vamos falar um pouco aqui sobre essa questão da reação que o meio ambiente tem quando ele é agredido por uma estrada. Então eu coloquei aqui, nesse quadro aqui, não sei se nessa escala dá para ver bem, mas numa tela maior, vocês talvez possam perceber melhor, eu vou falando. Temos aqui o impacto do meio ambiente. E eu destaquei aqui umas ações e as respectivas reações do meio ambiente. Então, uma primeira, que eu já falei, é quando estamos fazendo o estudo do traçado, tem um aglomerado urbano, tem uma cidade, e essa estrada passa, na pior hipótese, até dentro da cidade, ou até tangenciando ela, ou próximo dela. Isso vai causar um impacto no meio ambiente. Qual será a reação do meio ambiente? A reação é essa: a cidade vai crescer na direção da estrada. E nesse crescimento, ela vai
englobar a estrada assim, naquela área urbana e vai gerar uma série de conflitos, causando mortes das pessoas, provocando ali soluções assim passageiras, como construir uma passarela aqui ou ali, mas isso não é uma atividade boa. O ideal seria passar por essas estradas longe das cidades. E projeta-se uma estrada secundária, né, para que haja comunicação do tráfego dessa estrada com essa rodovia ou ferrovia que nós estamos traçando. A outra ação aqui é quando não se faz a recuperação das áreas de empréstimo ou bota fora. Já cheguei a comentar. Quando está se construindo a estrada, vai se construir aquela estrada, o material às vezes existente ali não é de boa qualidade, como eu já falei a vocês, então ele deve ser botado fora. E ao se botar fora esse material e trazer outro, que nós chamamos de empréstimo, para aquele leito ali que vai ser a estrada, se não houver um cuidado com essas áreas em que se joga o material que se está tirando da estrada, essas escavações de onde se tira dessas minas, onde se está tirando o material para trazer as estradas, então haverá uma reação do meio ambiente. Que reação é essa? Ora, aquele material jogado ou aquelas escavações nas minas de material de construção vão acarretar uma estagnação das águas, gerando doenças sanitárias. Então essas são as consequências. E por que isso daí é importante que eu estou falando a vocês? Isso é para dar subsídio ao EIA e ao RIMA. O EIA é o estudo do impacto ambiental. Então ele é realizado esse estudo por profissionais multidisciplinares que vão avaliar e estudar todo aquele impacto daquela obra. Depois tem o RIMA, o relatório do impacto ambiental. Esse relatório do impacto ambiental, ele não é apenas um resumo do EIA. Ele é o EIA, esse estudo, escrito de tal maneira, lógico, mais resumida, é um relatório, mas numa linguagem mais acessível ao público em geral. Então a ênfase desse relatório é que dê subsídio às pessoas que vão apresentar consultas públicas sobre aquela obra, e nesse RIMA deve-se destacar os pontos positivos e os pontos negativos daquela obra, e o que se fará, e o que se está fazendo ou o que se fará para minimizar os efeitos negativos dessa obra. E, por outro lado, os benefícios que essa obra trará para a região, para a sociedade. Então, é importante, assim, ter essa noção, o engenheiro ter essa noção de causa e efeito para subsidiar esse RIMA. Então, continuando. Então, nesse acúmulo de material, retirada do material, de bota fora e de empréstimo, provavelmente vai se gerar doenças ali daquilo, né? Uma outra ação é a ocupação de encostas sujeitas a deslizamento. Durante essas nossas aulas, eu destaquei com muita ênfase esse assunto. Cheguei a falar para que vocês estudem fotointerpretação, análise de imagens de satélite, aqueles indicativos, os indicadores dos padrões de drenagem que nos dão uma ideia da atitude das camadas, da formação da orografia da região, se é por dobramento, se é por falhas, e o comportamento dessas camadas estruturais através dos anos de mergulho, para que se evite essas encostas sujeitas a deslizamento. E não só para fazer a localização de uma estrada, mas isso é válido até para disciplinar a ocupação ou o crescimento de uma cidade. Nós vemos muito por aí quando uma cidade ocupa encostas sujeitas à inundação em épocas
de ano em que há muita chuva e causa assim então esses deslizamentos da encosta. Então isso daqui é a reação da natureza à ocupação dessas encostas. É o deslizamento das encostas e a perda de vidas, a paralisação do tráfego. Uma outra ação é o desmatamento da faixa de domínio da estrada e das estradas de serviço. A faixa de domínio é aquela área, é como se fosse um território, um terreno de posse do órgão que vai ser o dono da estrada, né? O DENIT ou a estrada de rodagem. Então toda aquela faixa vai ser desmatada. E também as estradas de serviço que vão fazer um desmatamento para que as máquinas e tudo aquilo chegue aos locais da obra, né? Então esse desmatamento da faixa de domínio, qual será a reação da natureza? Vai ter uma erosão das encostas, onde essas estradas de serviço são feitas, ou então naqueles taludes de corte, e taludes, principalmente dos cortes, né? Os aterros também vão sofrer erosão se não forem tratados. E uma outra ação seria no caso de drenagem. Essa drenagem é uma parte muito importante de qualquer obra, pode ser de um loteamento, pode ser de uma estrada, pode ser da urbanização de uma cidade. A parte de drenagem superficial e subterrânea é muito importante. Então, se houver uma precariedade dos dispositivos de drenagem superficial e subterrânea, a natureza vai reagir, vai ter um impacto do meio ambiente, ele vai reagir para isso. E qual vai ser essa reação? Bom, primeiro vai ser o transbordamento das vales e das valetas. Então, ao se fazer uns cortes, por exemplo, então na crista dos cortes tem que se fazer umas valetas de proteção de corte. Lá no pé dos taludes tem que se fazer também uma valeta para desviar aquelas águas e levá-las para os córregos. Se o dimensionamento dessas valetas, desses dispositivos de drenagem não for bem feito, então na época de cheias, na época de grandes chuvas, vai haver um transbordamento dessas valetas e vai causar erosão e às vezes até fazer o tráfego paralisar com tanta água. Vai causar, quando os bueiros das estradas, quando um córrego, um rio, vai ser atravessado por uma estrada, coloca-se ali um bueiro. Esse bueiro tem que ser bem dimensionado. Pode ser um bueiro ou uma série de bueiros, e ele tem que dar vazão à água que vai passar, que vai ser drenada da bacia que vem daquela estrada. E se ele for mal dimensionado, como é que a natureza vai reagir? Ora, vai inundar tudo a montante, vai fazer uma inundação a montante do rio. E mais, como a estrada, ao passar por aquele bueiro, ao se fazer aquele aterro, não se está projetando uma barragem, aquela estrada não é uma barragem, então o que se vê muito por aí é na época de grandes chuvas, aquela água faz a estrada desmoronar, faz a derrocada da estrada, paralisa o tráfego, pode matar passageiros que estejam viajando ali naquela hora em que ela é levada. Porque a estrada, aquele bueiro não é uma barragem, ela não foi dimensionada para ser uma barragem. E em relação à drenagem subterrânea, na drenagem subterrânea, essa água subterrânea, a principal preocupação que se deve ter é com a elevação do lençol freático na época de cheias. Então o lençol freático elevando, ele vai atingir ali aquela água que vindo de baixo para cima, ela vai atingir as camadas do subleito e até as camadas estruturais da estrada, fazendo cair a capacidade de suporte daquele subleito. E a estrada então vai ruir, ela vai solapar, e vê-se muito isso em proximidades assim, de lagoas quando chove muito. Então, esses bueiros, bueiro de grade e bocas de lobo que ficam em volta da estrada, para que o lençol freático, ao subir, então essas valetas, essa drenagem que se faz até profundamente, ela
faz o lençol freático se desviar direitinho, tá? Então era mais sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre essa questão assim de drenagens. Eu teria assim muitos exemplos para dar, mas para o vídeo não ficar muito longo, né? Por outra ocasião, eu conto histórias para vocês de trabalhos que eu já fiz, por exemplo, para tirar a BR-101 dali da Estrada de Campos. Já tirei também traçados de ferrovias lá do município de Jacareí, em São Paulo. Isso tudo porque a cidade englobou essas estradas. Mas por hora ficamos por aqui, pessoal, e eu espero que vocês estejam aproveitando essas aulas para aumentar a bagagem de vocês e para serem uns bons componentes de equipe, que essas grandes obras, esses trabalhos são feitos por engenheiros de várias especialidades e de outros profissionais. Bom, então, pessoal, se estão gostando, recomendem essas aulas aos seus colegas e deem aí um ok, aí, um joinha no canal para nos ajudar. Até a próxima, pessoal!